fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e amigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Queridos irmãos e amigos, é uma grande alegria nossa em poder estar com vocês nesta hora para compartilhar a palavra de Deus. Antes de termos a leitura e a meditação que estaremos fazendo no texto, queremos nesta hora pedir as orações pela Igreja Batista do Calvário, no processo que está de sucessão pastoral, para que Deus dê sabedoria a todos os irmãos ali, para que haja paz, entendimento, sabedoria para poder se fazer a escolha. Nenhum apadrinhamento, nenhuma partidarismo, não, somente buscando a vontade de Deus e não a nossa. Isso, se não fizer assim, meu irmão, vai dar em água de novo. Você não tenha dúvidas. Se fizer de maneira diferente, vai dar em água de novo, não vai dar certo. Vamos atentar para o princípio bíblico: sabedoria, orar e ter sabedoria na escolha. Mas ainda além disso, nós temos também período de oração pela saúde de alguns irmãos que estão com problemas de saúde, então vamos lembrar deles. Temos saúde, pedido de oração pela irmã Regina. A irmã Regina está necessitando das nossas orações, vamos lembrar dela. Ela está com dificuldades de saúde e Deus esteja no comando de tudo para que ela esteja plenamente restabelecida em breve, porque ela é muito importante na obra do Senhor. Ela tem sido uma bênção na Igreja do Calvário. Nesse processo tumultuado todo que temos passado ali, nós observamos que é uma serva de Deus e está pronta a fazer a vontade de Deus e não dos homens. Nós queremos também lembrar de orar pela nossa nação, que enfrenta momentos difíceis, como sempre tem vivido. Falar que passado foi fácil? Não, passado também foi difícil. E estamos continuando a viver momentos difíceis na nação brasileira. Mas vamos lembrar de orar por esses que estão lá em autoridade. Vamos lembrar de orar
por todos os irmãos em Cristo, por toda parte, não somente no Calvário, mas por todo o mundo, onde estão enfrentando dificuldades, testemunhando do amor de Cristo. Então, nesta hora, queremos orar, pedindo a direção de Deus para esse momento de culto e prosseguir nos estudos que estamos fazendo no livro de Atos, visando a focalizar as viagens missionárias. E pegamos a primeira viagem missionária, que é Barnabé e Saulo. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. Nós acabamos de ouvir o hino que tocou sobre isso. É também chamado de José das Consolações. Então nós vamos lembrar disso, que esse homem que fez tanto pela obra do Senhor e foi uma bênção para conciliar pessoas, para ajudar pessoas a aprenderem a andar umas com as outras, que ele seja exemplo para muitos de nós, para que nós sejamos não para dividir, mas para unir, para alcançar o objetivo de Deus. Não unir comprometido com conchavos, não é conchavo, é unir em Cristo, buscando a vontade de Deus e não a vontade do bicho, Satanás. Então vamos lembrar disso, né? Vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante e logo a seguir estaremos tendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, para pensar. Pulamos alguns capítulos que têm outros ensinos e partimos para essa história fantástica da atuação de Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária. Oremos ao nosso Deus e Pai. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos nesse instante pela Tua palavra que vamos ler e meditar. Que nós estejamos atentos para o ensino que vem dela para as nossas vidas. Que, ó Deus, também nós estejamos prontos a fazer aquilo que é a Tua vontade, e não a nossa, Senhor. Não a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Não pensando em grupos, partidarismo, nada disso. Pensando na honra e glória do nome do Senhor nosso Deus, o Senhor e Salvador. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos, suplicando-te a Tua direção, não somente para esse momento de culto, mas para todo o nosso viver, onde quer que nós estejamos, a Tua igreja, em toda parte onde está se reunindo, que possa estar presa a esse princípio. O nome de Jesus Cristo seja glorificado na Igreja Batista do Calvário ou em qualquer lugar onde esse nome está sendo proclamado nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos uns momentos extraordinários e passamos por cima de vários deles muito preciosos na compreensão daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E encontramos Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária. Isso é uma coisa muito curiosa, porque Barnabé era um homem servo de Deus, bem conhecido ali em Jerusalém e pelos servos de Deus, mas nunca havia se colocado numa missão de missões, uma viagem missionária que ele fez ao lado de quem? De Saulo, que tinha sido perseguidor do Evangelho e agora está sendo perseguido por amor a Cristo. É diferente. Quando você está de um lado, você pode ser visto como o próprio Satanás. Mas quando você muda de lado, tem que saber para que lado você muda. Presta bem atenção, porque não é mudar simplesmente por mudar. Tem que mudar observando o princípio da palavra de Deus, que quer orientar a sua vida para que você seja vaso de bênçãos e não maldição. Você não pode ser vaso de maldição. Então a Bíblia nos conta, no capítulo 13, assim, nós vamos ler alguns trechos desse texto aqui, a missão em Chipre também, para que tenhamos a nossa meditação dentro de instantes. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartem, separem agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo,
foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Até aqui a leitura bíblica, nós vamos prosseguir logo adiante. Mas então nós vimos que, no meio dessa viagem, João, que é João Marcos, que tinha iniciado a viagem com ele, os abandonou e voltou. É possível que ele tenha voltado por causa de temor do que poderia acontecer naquela viagem. Tem que notar que a preparação para essa viagem foi intensa, envolvendo aqueles servos que estavam ali à frente. Na última hora eles resolveram levar o João, só que ele não participou do processo de preparação. O resultado, quando a corda apertou, ele saiu de perto, foi embora. Isso é o que acontece quando nós temos conosco servos de Deus. Só eu não vou dizer que não sejam servos que não estão ajustados ao princípio que nós temos diante de nós para cumprir. O que vai acontecer quando aparecer o primeiro problema, eles dão no pé. E você está no mato sem cachorro. Pensou que ia levar alguém para te ajudar, e em vez de te ajudar, te atrapalha os passos. Aí, infelizmente, acontece disso em muitas igrejas, que olham para uma pessoa que tem boa aparência, sabe falar bem, sabe falar ou cantar e pode ser uma bênção, mas em vez de ser bênção, torna-se maldição. Cuidado, na sua igreja pode acontecer isso. Você está se enganando. Meu pai tinha um ditado popular que ele dizia: você está se enganando com a cor da chita. A chita era um tecido popular, mas muitas vezes a pessoa pensava que aquilo era de grande valor e não era. Então precisa tomar cuidado com aquilo que você vê ou nota, observa. É preciso provar a fé daqueles que estão seguindo o Senhor Jesus Cristo, e são realmente seguidores de Jesus Cristo, ou estão ali para servir a Satanás. Há muitos irmãos que estão nas igrejas, muitas pessoas, não vou chamar de irmãos porque não são, estão dentro da igreja e não são servos de Cristo, são servos de Satanás, para dividir a igreja, para causar problemas, para levar dificuldades, para criar dificuldades. Não é assim, não. Você tem que fazer aquilo que é a vontade de Deus, não a sua vontade. Procura a sabedoria. Deus dá a todos, a quem pede sinceramente, Ele dá sabedoria. Mas se você quer fazer a sua vontade, meu irmão, abra o olho, porque você pode cair do cavalo. Então tome cuidado com isso. A Bíblia nos conta que esses dois irmãos foram separados para essa missão. E eles, enviados pelo Espírito Santo, foram até, a palavra de Deus diz, a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Também tinham como João como auxiliar. Ele foi só como auxiliar, mas não auxiliou nada. Quando viu a coisa apertar, ele saiu de lá rapidinho.
abandonou os dois e deixou-os seguir adiante. Mas quando eles chegaram ali, eles tiveram que enfrentar adversários. O procônsul chamado Barnabé e Saulo desejavam ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, que é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, e aqui pela primeira vez Saulo é chamado de Paulo. Ele tinha esse nome Saulo em homenagem ao rei Saul, porque ele era daquela tribo, da tribo que era Saul. Ele tinha o nome Saulo em homenagem a Saul. Mas no meio da caminhada, ele teve seu nome mudado para Paulo. Por quê? Deus sabe o que faz. A gente pensa assim, mas por que mudou o nome dele? Então, o nome Saulo é só um nome bonito, porque ele trocou. Paulo significa, sabe o quê? Pequeno. E uma coisa que era tentação em Saulo era ser grande. Ele era um homem que conhecia muitos idiomas, falava vários idiomas, tinha sabedoria fantástica. A tendência era ele se projetar acima de todos os demais apóstolos. Mas nós não. Você é Paulo, pequeno, tenha calma, vai devagar. Não vai querer ser melhor do que os outros, que você pode dar com os burros na água. É assim que acontece nas igrejas. O irmãozinho quer ser melhor do que os outros e vai por água abaixo ele e a igreja toda. Isso é que é o grande problema. Não pode ser assim, irmão. Tem que haver sabedoria. Sabedoria não é ter cultura. Conhecimento é uma coisa. Você tem conhecimento que você adquire nas bancas dos colégios. Mas sabedoria vem de Deus e só Ele que pode dar a você. Não é ninguém desse mundo que pode dar sabedoria a você. Eu posso caminhar com você 1 ano, 2, 3 anos, 5, 10 anos. Você não tem sabedoria, o que vai acontecer? Porque você quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E aí você se dá mal. E você se dá mal, e quem está com você também se dá mal. É preciso estar atento à palavra. Então, eles, tendo atravessado toda a ilha, até Pafos, chegaram a encontrar certo judeu de nome Bar Jesus. Ele estava praticando ali a magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, que é assim que traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de pervertir os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. O que aconteceu dramático na vida daquele homem? Queria atrapalhar a obra do Senhor. O que é que Deus fez para ele? Fez um milagre invertido. Como é que é um milagre invertido? Ele às vezes é cego e passa a ver. E Deus fez com que ele que via passasse a ser cego, porque ele estava cego espiritualmente. A cegueira dele não era cegueira física, era a cegueira espiritual. E então Deus operou nele isso, fazendo com que ele ficasse cego por algum tempo, para que ele experimentasse aquilo que ele estava levando aquelas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade a seguir os seus ensinos, não os ensinos de Deus, ensinos dos homens, e não o ensino de Deus. Cuidado, não seja um Elimas, não seja um falso profeta no meio da igreja. E então, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Essa é a maneira mais estranha que a gente pode imaginar. Esse procônsul creu porque viu o que havia acontecido com o falso profeta, com aquele procônsul que antes, como havia pervertido, se procurando afastar o procônsul, né? O mago Elimas. Então ele se tornou cego por algum tempo. E isso motivou o procônsul
a ter uma experiência com Deus, porque ele descobriu que ali estava um poder maior do que o poder que ele tinha, em autoridade sobre aqueles que estavam ali ao seu redor. A Bíblia nos conta que João Marcos voltou a Jerusalém. É aquele que nós estávamos mencionando, que no meio da viagem ele sentiu a coisa apertar para o lado dele e ele voltou para Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram de Perge a Panfilha. João, porém, que é João Marcos, porém deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Isso é o que Deus queria que acontecesse. Que as portas fossem abertas para que Paulo e Silas pudessem chegar ali, Paulo e Barnabé pudessem chegar ali e pregar o Evangelho. Muito importante. E aí que eles fazem? Aqueles homens disseram: se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis. E é interessante observar, Saul era um dos reis, e é por causa disso que Saulo tem esse nome, Saulo, porque foi dado em homenagem a Saul, e Saulo era da tribo a que pertenceu Saul. Muito interessante essas coisas, mas ele foi sábio. O Saul da Bíblia não foi tanto, né? Então nós temos a observar. Então, ele era da tribo de Benjamim, isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de amarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo:
não permitirás que o teu santo veja corrupção. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vemos como Deus opera e como ele levantou homens de Deus para continuar essa obra. Se João Marcos não quis continuar, Deus deixou que ele voltasse lá para Jerusalém. Ele não seria descartado totalmente. Mais tarde, muito mais tarde, Paulo iria reconhecer o valor de João Marcos, que passou a ser útil. Uma coisa que ele fez foi, durante um tempo da sua vida, foi um servo da igreja, mas era inútil. João Marcos foi um tempo em que ele foi inútil. Inútil quando ele atrapalhou o evangelho e teve que ser afastado. Paulo e Barnabé seguiram seu caminho. Mas depois, mais tarde, João Marcos se arrependeu, voltou a servir a Deus como era ao início. E então ele serviu ao Senhor por toda a sua vida. Então nós queremos deixar isso com vocês e atentar para os nossos corações essa mensagem. Temos que estar atentos para aquilo que Deus quer de nós, de cada um de nós. Não vamos prosseguir nessa leitura, vamos deixar para mais adiante, porque é longa. E temos ainda Paulo e Barnabé em Icônio, e vai por aí fora. Nós temos muitas coisas a considerar na palavra de Deus. Queremos que os irmãos se lembrem. Orem pelos motivos de oração que temos. Pela Igreja Batista do Calvário, nos seus problemas que tem, da sucessão pastoral, que haja sabedoria. Não é esperteza, é sabedoria na escolha do novo obreiro, para que não naufrague o trabalho que foi ali plantado com tanta dedicação, seja pelo pastor Souza, durante 30 anos aproximadamente, e eu que o substituí e lá fiquei 50 anos. Não é que eu queira exaltar o meu ministério, não. Eu louvo a Deus pelos homens de Deus que Ele colocou ali ao meu lado. Homens e mulheres de Deus que serviram ao Senhor com sabedoria e não com esperteza. Quando a coisa descambou para a esperteza, meu irmão, danou-se tudo. Você tem que estar atento para isso. Talvez você hoje é consequência desse grupo que está querendo agir com esperteza e não com sabedoria. Atente para isso. Busque a vontade de Deus. E Deus fará a vontade dele na sua vida e abençoará a Igreja do Calvário e abençoará a todos que estão trabalhando ali, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Isso não é somente a Igreja do Calvário. Todas as demais igrejas que estão ouvindo essa mensagem, a mensagem é a mesma, para todos. Está ali na Bíblia. Você pode pegar e ler. Não é privilégio da Igreja do Calvário, não. Todos podem ler a palavra. Vamos orar ao nosso Deus e Pai, despedindo-nos desse momento de culto em que estamos procurando fazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento em que aqui estamos. Nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e nela meditamos. E pedimos, Senhor, sabedoria para entender a Tua palavra e praticá-la. E sermos servos fiéis a Ti. E que honramos e glorificamos o Teu santo nome por onde quer que nós andemos. Nós pedimos isto, graça da Tua parte, para que os Teus servos tenham sabedoria por onde quer que estejam. E agora, Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.